se torne tão nojento, desculpa a expressão, e tão pesado, em que você não precisa lembrar que eu sou cristão, não posso cometer isso. Em que o facto de você ser automaticamente algo ao contrário a isso, já causa um arrepio, já causa uma dor. Agora, na medida em que eu sinto conforto, sinto paz, sinto-me bem, e essas coisas todas de alguma forma não mexem comigo, se calhar eu ainda não sou. Então aí eu preciso de uma fórmula para viver algo que eu não sou. Então é muito difícil tentar viver o que você não é. Então, uma vida de santidade, uma vida de obediência, torna-se um trabalho enorme para quem não se transformou. É por isso que quem não se transformou diz que ser cristão é pesado. É muito difícil uma vida de santidade, é muito difícil uma vida de obediência. Mas para quem já se transformou, isso funciona de forma tão natural. E não sou mais eu que vivo, como disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Então eu respiro Cristo, eu falo Cristo, eu transmito Cristo e só tenho paz por causa de Cristo. Então, quando você se transforma, você não precisa ser dito que isso é pecado. Quando você está num ambiente, só o ambiente, ele já causa um arrepio, você já causa um desconforto, um mal-estar. Você pode entrar num lugar e sentir que esse lugar não é para si. Não precisa alguém dizer para ti, você estava no sítio X, você estava a pecar. Não, é que você sozinho já sente-se desconfortável em estar em certos lugares e fazer determinadas coisas. Então eu penso que o maior esforço não deve ser necessariamente de lutar em não pecar, em não desobedecer, mas sim em se tornar. Porque quando você se torna, isso flui de forma natural. Se me permitir, se eu não estiver sendo longo, eu lembro-me que num dos ensinos eu disse, você não precisa se tornar, aliás, deixar de ser bêbado, deixar de ser fumador para se tornar cristão. Porque senão tudo isso será muito pesado e vai ser um fardo você conseguir deixar para se tornar. Você só precisa se preocupar em se tornar. Quando você se tornar sozinho, você vai deixar de se sentir bem em fazer o que fazia. E a mudança se torna tão automática. Eu acho que estávamos a orar antes de ontem, ainda esta semana, eu mencionei um pouco sobre Zaqueu, que veja que Cristo não disse para Zaqueu, seu pecador, estás a subir até parece que querias me ver. Zaqueu só disse, deixa eu chegar ao seu coração, chegar à sua casa, chegar a si. O facto de Jesus chegar até lá, Jesus não precisou dizer, ei, seu pecador, ladrão, não. O facto de ele ter recebido Jesus, ele sozinho começou a dizer, eu sou ladrão, sou pecador e vou devolver tudo que eu roubei e vou devolver em dobro. E começou a pegar os seus bens, os seus dinheiros, a jogar. Mas nós não temos registros de Jesus dizer, ei, deixa isso, faz isso para você vir a mim. Então, para mim, você precisa, o teu esforço é ir a Cristo. Cristo é que vai gerar essa transformação e vai. Então, para você se tornar santa, você não precisa lutar contra o pecado. Você precisa lutar para estar com Cristo. Porque quando você estiver na presença de Cristo, você se sente mal com o pecado. E você afasta o pecado de forma automática. Então, as pessoas que gastam mais tempo no pecado, automaticamente gastam menos tempo com Cristo. É tão linear que quanto mais tempo no pecado, menos tempo com Cristo. Mais tempo com Cristo, menos tempo no pecado. Porque as duas coisas não fluem juntas. Amém. Não sei se respondi ou falei demais. Amém, respondeu. Ou gerei outras perguntas? Gerou. Por favor.
Amém. Pastor estava a dizer que quando passamos mais tempo com Cristo, menos tempo no pecado. Quando passamos mais tempo no pecado, menos tempo com Cristo. Com isso, me criou uma dúvida em querer saber como eu posso crescer e amadurecer espiritualmente. A resposta é quase igual. Porque é verdade que é bom desejar e ansiar amadurecer. Mas eu diria que a maturidade é automática. Existe às vezes as pessoas buscam maturidade, mas amadurece-se com o processo. E Deus, Ele sujeita-nos a processos que levam-nos à maturidade. Muitas pessoas, elas querem amadurecer, mas não querem passar por processo. Só que, se você entra no processo, maturidade é uma questão automática. Ou, se você entrou no processo, o fim é você terminar maduro. Porque experiências, sejam elas positivas ou negativas, elas geram algum tipo de aprendizagem. E as aprendizagens adquiridas, elas geram a maturidade. Então, para você amadurecer em Cristo, você precisa aceitar o processo que Jesus lhe submete, que o Espírito Santo leva a você. Nós não amadurecemos nas coisas de Cristo porque simplesmente falamos ou porque oramos. Nós amadurecemos porque aceitamos entrar e submeter-se ao processo que Cristo nos sujeitar. É por isso, por mais que a gente ame muito a Cristo, por mais que a gente queira muito, porém o próprio Cristo, Ele leva-nos passo a passo para a maturidade. Então o caminho é sujeitar-se a Cristo, okay? Buscar a Ele de forma intensa, a meditar na palavra dEle e a viver a palavra dEle. Terminarei maduro, ou terminará maduro, não tem como, não falha. Amém, glória a Deus. Amados, estamos na reta final do nosso programa. Como gesto de últimas considerações, gostaria de saber de pastor qual é o sentido da vida cristã, assim, o que Deus quer para nós, qual é o propósito da nossa vida cristã. Não sei se... Glória a Deus. Eu dei um pequeno exemplo, acho que foi na primeira ou segunda pergunta. Eu vou me socorrer ao mesmo exemplo. Jesus veio à Terra com uma missão, é clara. E ao sermos salvos, ao aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, e sermos salvos por Ele, e assim sendo tornados cidadãos dos seus, nós não fomos aos seus, pertencemos aos seus, passamos a pertencer aos seus, mas não fomos levados para habitar eternamente nos seus, porque nós temos uma missão a cumprir, um propósito a cumprir na Terra. Então, o primeiro e o maior propósito na Terra é anunciar o Pai e levar as pessoas ao reino do Pai. Cristo veio para o que era seu, para reconciliar consigo mesmo o mundo que estava perdido e afastado de si. E a fórmula que ele usou para fazer isso foi estabelecer
instituir, estabelecer essa plataforma de salvação e reconciliação com Deus para toda a humanidade. E todos aqueles que disserem o sim e aceitarem esta forma que se baseia simplesmente em aceitar a sua morte e ressurreição, aquilo que ele fez para a nossa salvação, para a salvação da humanidade, então toda a humanidade ou toda pessoa que aceitar será salva. Há aqui uma questão que as pessoas pensam o seguinte, que Jesus veio para reconciliar o mundo inteiro consigo e salvar toda a humanidade, e ele morreu por todos. Então todo mundo está salvo. Não é bem assim. Ele veio para morrer por todos, para que todos aqueles que estão perdidos, por intermédio dele, sejam reconciliados. Mas há um requisito. O requisito é aceitar a ação ou o ato da morte e ressurreição dele para reconciliar. Então, aceitar isso já permite que a gente faça parte. Então, ele reconciliou-nos e deu-nos a nós, que agora estamos do lado dele e pertencemos a ele, a missão de continuar a anunciar para que os outros saibam do que ele fez, que os salva e que aceitem para que também sejam salvos e passem também a pertencer. E ao mesmo tempo, aos que já estão salvos, os encorajar, edificar, fortalecer e prepará-los para o dia que ele há de voltar para buscar e encontrá-los pronto. Então nós temos a missão de preparar a noiva de Cristo, de edificar a noiva de Cristo, de embelezar a noiva de Cristo, de levar a noiva de Cristo a estar pronta para quando o noivo vier. Okay? Então temos uma missão dupla. A primeira e a mais importante é levar a mensagem daquilo que ele fez a todos, para que saibam e escolham aceitar e que sejam salvos. E a segunda é aos que já estão salvos, encorajá-los, edificá-los, levá-los à maturação e a estarem prontos para o noivo, porque o noivo virá para encontrar uma noiva pura, uma noiva imaculada, uma noiva pronta. Não virá para qualquer noiva, virá para uma noiva que está preparada para o receber. Então essa é a nossa missão primária como cristãos. Agora, como fazemos isso? Talvez é o tema que podemos discutir, porque é longo demais. Como cumprir este propósito? Amém. Ok? Então, este é algo que nós precisamos aqui discutir e explicar como nós podemos levar ou cumprir esta missão, este propósito a que estamos na Terra, do cristão estar aqui. Então, não sei se quer que eu explique em poucas palavras isso ou quer levar para outro momento. Eu costumo dizer assim, uma das melhores formas de levar a mensagem de Cristo e pregar não consiste apenas em palavras, mas consiste também em ações. É claro que precisamos de dizer palavras, precisamos de anunciar, de proclamar o que Cristo fez, mas acima de tudo, nós precisamos de viver essa cultura do reino, de viver o reino para que as pessoas entendam e façam perguntas como a que Nicodemos fez. Nicodemos viu a forma de viver e de fazer de Cristo e aproximou a Cristo, dizer: como eu posso fazer para pertencer a este reino que você está a falar? Porque eu vejo coisa boa neste reino aí, e coisas boas acontecendo. E ali Jesus explicou que é necessário nascer de novo e pertencer ao reino. Então nós estamos a precisar de cristãos que vivem a cultura, que espelham a cultura, que vivem o sobrenatural e andam no sobrenatural do reino de Deus, de maneiras que o mundo
veja e questione. Além de nós anunciar. Não estou a dizer que devemos parar de fazer cruzadas, evangelismos, pregações, mas nós precisamos de viver o estilo de vida. Porque nós vivemos um estilo de vida dentro das 4 paredes da igreja, mas vivemos o outro estilo de vida que não tem nada a ver com o reino fora das 4 paredes da igreja e faz com que o mundo não saiba nada sobre o reino e não tenha nenhuma apreciação e admiração pelo reino. Uma vez alguém contou-me um exemplo, disse 2 pessoas. Você tem 2 colegas. Um deles diz que é cristão, mas quando chegar o momento de fazer alguns esquemas, a fofoca, a não sei o que, ele sempre está aí, mas todos os domingos diz que vai para a igreja e carrega a Bíblia. E tem um outro que diz que eu sou cristão, sou filho de Deus. E quando você lhe diz, vamos fazer isso, eu não posso, eu sou cristão. E quando você tentar lhe ligar, diz, não, eu não posso porque tenho um compromisso na igreja, quando tiver um compromisso. No dia em que você tiver crise e precisa de oração, a quem você vai ligar? Ao segundo. Ao segundo, você não vai ligar para aquele que vale tudo. Porque, no fundo, esse que não é cristão consegue ver e reconhecer quem é cristão com base na atitude. Então, os cristãos precisam de viver uma atitude que leve o mundo a buscar e a desejar. Essa é uma crise. Então, nós fazemos isso no local de trabalho, fazemos isso na escola, fazemos isso no mercado, com a nossa forma de ser, nestes lugares todos, em todos os lugares. As pessoas pensam que nós só partilhamos o Evangelho quando subimos ao altar para pregar, ou quando fazemos uma cruzada, ou quando distribuímos folhetos e fazemos um evangelismo. Não. No meu lugar de trabalho, eu posso evangelizar, quer com palavras, quer com minhas atitudes, e levar o reino dos céus para aquele lugar e estabelecer o reino dos céus naquele lugar. Porque o reino não está preso nas paredes da igreja. O reino está preso dentro de mim. Então, aonde eu vou, eu carrego o reino. E eu represento o reino, eu espalho o reino, eu cheiro o reino. Eu sou o reino, porque eu sou o cidadão do reino. Então, aí no mercado, na verdade, Jesus nos chamou todos para serem evangelistas, para serem profetas, para serem pastores. Alguns foram chamados no seu local de trabalho, no mercado, na escola, na faculdade, na academia, na política. Alguns foram chamados lá mesmo. A crise de muitos cristãos é que quando vão para lá esquecem o propósito e chegam lá, abandonam o propósito e vivem outra coisa. Mas se o cristão entender o seu propósito, a sua missão de vida, onde ele estiver, o foco principal é o propósito, que é o reino, é espalhar e trazer o reino. Amém, glória a Deus. Eu fui muito abençoada. Espero que vocês também tenham sido muito abençoados. E, pastor, muito obrigada por esclarecer as minhas dúvidas. Creio que era a dúvida de muitos. E gostaria de ao pastor que pudesse orar para fecharmos o programa. Aleluia. Pai amado, obrigado pela sua graça e obrigado, Senhor, por nos dar o reino e tornar-nos parte do reino. Nós oramos enquanto falamos de propósito para que o Senhor ajude a cada cristão a lembrar-se do propósito da sua existência, do propósito da razão da sua presença na terra. Que cada um lembre-se que a sua missão é ministrar o reino por intermédio do ato, por intermédio de palavras, por intermédio do ser, em todas as circunstâncias. E que a graça possa fazer com que aqueles que têm se esquecido do propósito possam voltar ao propósito. E que todo cristão se lembre do propósito do reino e possa viver para este reino e para este propósito.
Senhor, nós oramos também por aqueles que estão doentes, que recebam a cura e a restauração em nome de Jesus. Pai, declaramos e decretamos a bênção e a cura divina em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória nós damos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, amados. Até ao próximo programa.